Bom, eu sou Wesley Rodrigues, trabalho com animação desde 2004. Né? O primeiro trabalho que eu fiz assim, foi um curta chamado Marionetes. Né? Foi quando eu entrei na faculdade de artes visuais, né, de design gráfico. E lá eu juntei com um monte de amigo também que queria fazer animação. E a gente se conheceu nessa faculdade de artes lá. E aí a gente montou um pequeno estúdio chamado Café 19 Studio. E foi daí que eu acho que começou a minha carreira profissional. Eu considero que o meu começo no campo da animação foi essencialmente por causa desse curta e por causa desses amigos que a gente se encontrou e quis fazer esse trabalho junto, né? Então, a princípio, a gente não sabia nada de animação, todo mundo gostava de desenhar, né? O fato da gente ter se encontrado numa faculdade de artes visuais já dava, vamos dizer assim, a gente já tinha muita coisa em comum pelo fato da gente estar buscando a mesma coisa, assim, em termos de arte, em termos de desenho. Eu já gostava de desenhar, né? Mas assim, o meu foco sempre foi fazer animação. E eu já trabalhava com ilustração de jornal, né? Com tira, com ilustrando crônicas de jornal também. E trabalhando com ilustração de livros, né? Mas eu sempre tinha pra mim assim que eu queria trabalhar com animação. Então a gente juntou esse pessoal lá pra dentro desse estúdio, né, que a gente pegou uma sala emprestada, todo mundo levou seu computador de casa para colocar nessa sala lá e começar a aprender, né? Então um sabia, por exemplo, de como que funcionava um programa, aí o outro já sabia um pouco mais sobre técnicas de desenho, o outro já entendia um pouco mais de pintura, né? Então a gente juntou todo esse conhecimento que a gente tinha em outras áreas para poder fazer o nosso primeiro curta, o Marionetes. E foi com esse curta que a gente foi começando a participar de festivais, e que na época a gente também não sabia nada assim, sobre como funcionava isso, a internet não era tão... A gente não tinha um acesso à internet assim como a gente tem hoje, né? A gente começou também a fazer alguns trabalhos assim, pequenos de publicidade, ilustração de livro, mas eu acho que a coisa realmente aconteceu quando o nosso curta Marionetes começou a participar de festivais, né, no Brasil, assim, que era a única janela que a gente tinha para poder mostrar o nosso trabalho. E aí, por conta desse curta, eu acabei, assim que eu me formei, eu acabei entrando na Auto Desenhos Animados para trabalhar como animador. E aí foi nessa época que eu acho que era 2010, se eu não me engano, eu resolvi abrir o Armory Studio e começar a produzir meus próprios filmes lá. Então, assim, eu ainda trabalhava com outros estúdios, né, assim, remotamente, como que fazendo freelance, fazendo trabalhos remotos. E aí eu resolvi criar também esses outros filmes assim, já com a minha cara, assim, tentar desenvolver uma técnica pessoal, né, um estilo de desenho que as pessoas pudessem reconhecer meu trabalho ali nos meus filmes, né? Então o primeiro curta que nasceu depois que eu abri o Armory Studio foi o Faroeste. E foi esse curta realmente que eu acho que me colocou mesmo no mercado da animação, assim, que eu comecei a ir para muito mais festivais, ganhei prêmios importantes, né? E eu acho que foi daí que as pessoas começaram a reconhecer um pouco mais meu trabalho. Cada projeto que eu entro nele, eu acabo aprendendo uma maneira, eu acabo descobrindo um jeito de fazer cada filme, né? Então o Faroeste eu tentei equilibrar assim, essa coisa de fazer um curta assim, que eu sabia que eu ia fazer sozinho, que era no meu tempo vago, mas eu queria uma animação bem fluida, assim, com cenários sei lá, assim, que pudessem variar assim, de estilo. Às vezes ele estava com mais detalhe, às vezes era um cenário mais minimalista. E sobre a questão da animação também, foi nessa época que eu descobri a importância de pensar na silhueta para poder fazer a figura de uma animação, assim, fazer o desenho de uma animação, né, no caso do personagem, a animação do personagem. Porque fazendo a mancha, né, e pensando só na silhueta, você tem a chance de pensar no essencial do movimento, né, não ficar preso assim, em detalhes. Eu acho que isso acabou me ajudando bastante, assim, porque através das manchas eu conseguia fazer uma quantidade muito maior de desenho, né, e chegar naquilo que eu gostaria de fazer, que era deixar a animação fluida, né, sem ser muito econômica. O segundo curta como diretor foi o Viagem na Chuva, né? Esse curta, diferentemente do Faroeste, eu já usei mais ilustrações feitas no papel, né? Tipo, eu fiz uma quantidade de desenho muito maior também por causa do tempo que levou essa produção.
E normalmente eu penso assim em fazer um filme pensando inicialmente na imagem, assim. Então eu tinha uma ideia do que eu queria fazer no filme, né, do que eu queria contar no filme, mas era para ser como se fosse assim, uma poesia visual mesmo, assim, construída através das ilustrações, dos desenhos, das cores. Então eu gosto de fazer sempre um filme onde eu tenho a possibilidade de testar coisas, né? Não ficar só parado, não, esse eu vou fazer só de um jeito, ou só no papel, ou só no computador. Eu não tenho muito isso não, assim, eu gosto de ficar testando muitas coisas para ver, assim, porque eu adoro muito assim, o processo, sabe? De você ver como que você pode desenvolver as coisas. Por mais que você já tenha uma ideia, eu acho que o importante é você, a partir do processo que você está se dedicando a fazer ali, ver para onde que aquilo vai, sabe? É isso que vai me dando pista de como que o filme vai ficando no final. Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma, e eu trabalho assim desde quando eu faço quadrinho, desde quando eu faço ilustração, né? Então assim, é um processo que já está em mim, assim, eu gosto muito dessa busca, né, no processo. Eu acho que é isso que me traz empolgação para continuar fazendo animação. Isso aqui dá pra andar melhor assim. E esse aqui. Vamos entrar agora aqui não. Tirar das roupas. Olha o pé de abacate. Oi pessoal, eu sou Wesley Rodrigues e hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante. Divirta-se com o trabalho. Primeiro a gente cria o personagem, depois a gente anima ele. Gasta bastante tempo, né, criando o personagem, né, e tentando desenvolver uma técnica assim, porque mesmo que seja com a tinta, né, do jeito mais artesanal assim, ele também tem que ser feito de uma maneira que você não precisa demorar muito para ter um resultado ali, né? Porque imagina, para 1 segundo de animação você tem que fazer 24 quadros, né? Então é nessa hora aqui de criação de personagem que você vai testar, né, e ver qual que é a forma do personagem e como que isso facilitaria a sua vida na hora de animar, né? Para esse trabalho específico, né, que é um curta novo que eu estou fazendo, que se chama A Raposa Alquimista, vou mostrar como é que você desenvolve um personagem, né, mais do que desenvolver um personagem, como é que você pensa nele como desenho, né, justamente para poder te ajudar depois na hora que você estiver animando. A gente vai falar de silhueta, né, vai falar de linha de movimento, né? E justamente eu vou mostrar uma parte prática aqui para vocês verem como é que eu faço. Esse aqui é um exemplo da animação, mas a animação eu vou deixar mais para frente, porque eu quero detalhar um pouco mais, né, sobre como que eu estou utilizando a técnica de animação para poder trabalhar nesse curta aqui, né? Mas aqui é o mesmo processo que eu utilizo para poder fazer, né, os personagens. Você vê que são manchas de cor, né? Aí. Uma coisa muito importante, né, na animação é você pensar em linha de movimento, né? Porque é isso aqui que vai dar a movimentação, né, pro personagem. Então, quando você tem isso aqui na cabeça, né, mesmo quando você tá só nessa fase de criação, né, do personagem,
Isso aqui vai te ajudar muito, né, na hora de fazer a animação. Viu? A ideia é fazer mesmo o personagem como se fosse bem caligráfico mesmo. É bem solto. Isso aqui te ajuda bastante a pensar mesmo no personagem. Deixar ele mais dinâmico, né? Então você pode ver aqui, ó, a linha inicial desse personagem, desse, aí, ó, né? Então tudo isso daqui te ajuda a pensar melhor o personagem, pensar melhor o movimento desse personagem, né? Eu fiz questão de usar tinta nesse desenho aqui, justamente porque é assim que eu quero que fique o resultado final, né? Mas normalmente quando você vai fazer um desenho de um personagem que vai ser animado, o mais importante é você tentar pegar a essência de movimento, né, daquele personagem, fazer com que o desenho ele fique expressivo, né? Eu quero uma estética assim diferente das que eu vinha fazendo anteriormente. Mas nesse daqui, como eu estou buscando justamente a imprecisão, eu fiz questão, né, de fazer o desenho desse personagem com tinta, e toda a animação vai ser assim também, né? Então acho que é uma coisa, sei lá, eu acho que a animação também ela tem disso, né, de você experimentar coisas e tentar fazer uma coisa que normalmente você não faria, porque eu acho que é isso que faz você elevar seu nível assim, artístico, como que você pensa nas coisas, né? Eu acho que isso faz total diferença quando você está fazendo animação, porque a animação você tem que ficar naquele trabalho muito tempo, né? Você fica muito imerso naquele universo assim, muito tempo, então acaba que chega um certo momento que você não aguenta mais, né? Então assim, é legal você experimentar coisas novas, justamente para ser um desafio novo, né? A cada vez que você vai fazer uma cena nova ali. Por quê? Porque isso te dá mais possibilidades, você consegue pensar nisso de uma maneira mais desafiante, né? Eu acho que a animação ela tem que te dar um desafio, porque senão não vale muito a pena, né? Esse é o meu pensamento, assim. Então esse aqui é o personagem, né, desse novo curta, que se chama Raposa Alquimista. Eu tô feliz de poder compartilhar isso com vocês e mostrar um pouco aí do meu processo de trabalho. Aí ele vai aparecer uma bolinha vermelha aí, tá? Então beleza. Vamos ver. Pera aí. Eu tô esquecendo de falar. Então, aí eu começo... Cara... Então eu faço esse esboço inicial. Com a caneta mesmo. Só pra servir de base pra finalização. Então nessa parte aqui tem que ser um traço assim bem solto mesmo.
sem se prender muito assim, mas contando que o traço fique expressivo, né? Bom, cara, foi o que eu tinha que falar, não tô falando, não esqueço, cara. Aí, depois disso daqui finalizado, feito esse esboço, aí eu venho, vou tirar daqui, pego esse pincel aqui mais grosso, aí eu pego a água, ixi, aí eu passo o desenho em cima, passo o desenho não, passo a água em cima, pode passar bastante água. A ideia aqui é justamente colar o papel no vidro aqui. Você vem do outro lado. Mais água. Certo aí? Aí, ó. Pode colocar bastante água. Quando você vê que o desenho já pregou ali, dá uma... Você pode deixar secar um pouquinho. Vou tirar um pouco o excesso aqui com o pano. Aí nessa fase do desenho, vem aqui com um pouco de... Normalmente eu uso esse nanquim aqui. Aí você seca um pouquinho mais. Esse alarme aí, cara. Aí eu venho com café aqui. Vou tipo dando uma textura. Vou tirar esse trem daqui. Só para quebrar um pouco esse branco do papel. Aí de novo você vem aqui, tira um pouco do excesso. O importante nessa parte aqui é você trabalhar com essas texturas, que é o que vai dar uma base para eu poder finalizar as cores depois no computador. Então isso aqui é sempre o começo. É importante você ir sobrepondo essas camadas de nanquim. Agora eu venho com um pouco... Opa, errei. Eu com o pincel. Eu já uso esse pincel aqui um pouquinho mais fino, né, menor.
Eu venho aqui, coloco um pouco de nanquim, aí eu vou... Como eu falei, aqui o importante é você criar essas texturas, que é o que vai ser a base para você na hora de colocar a cor, né? E você vê que aqui eu coloquei um ponto de luz aqui, ó. Na verdade eu acho muito difícil assim desenhar e ficar falando. Mas é isso daí. Vem colocando alguns detalhezinhos. Trabalhar no papel é bem interessante porque é como que o papel ele absorve um pouco a tinta e dá pra você ir colocando as camadas assim, ó. Ele seca e vai meio que grudando pra dentro do papel. Vem aqui, ó. Colocar um pouquinho de cor já aqui, com lápis de cor. Esse aqui é um lápis de cor aquarelável. E aí meio que ele vai misturando com a água que ainda tá no papel. E é bom fazer isso daqui porque onde tem o nanquim que ficou um pouco mais escuro ali, automaticamente ele meio que já vai fazendo uma sombra. Tá vendo? É como se o nanquim que você colocasse antes ele virasse uma cor base assim. E lembrando que isso aqui é mais para dar uma textura, porque a finalização mesmo vai acontecer depois no computador.
Colocando um pouco uns pontos de luz aqui. Misturando uma cor de leve na outra. O que eu gosto de fazer quando eu tô trabalhando no papel é justamente isso daqui, ó. É como se não ficasse aquela coisa tão limpa, sabe? Fica um pouco mais orgânico. E esse tipo de efeito que eu gosto muito de ver no final. Dar uma iluminada aqui. Toquezinho de azul aqui na sombra, ó, pra quebrar um pouco essa coisa do preto. Aí, ó. E pintar um desenho é mais ou menos como se você estivesse modelando a imagem. Tá vendo? Um toquezinho de azul aqui fica bem legal, porque parece que a sombra fica um pouquinho mais difusa. Um pouquinho de branco aqui. É como se você pudesse ir misturando assim o lápis como se fosse tinta mesmo. Dá um toquezinho aqui, ó. Tá vendo que aqui o lápis ele vai na direção da forma que eu quero contornar, ó. Bom, depois que eu fiz o desenho no papel, eu digitalizo ele, né? Pode ser tanto por foto quanto o scanner, tanto faz, né? Mas o scanner normalmente ele dá uma qualidade melhor, assim, né? E o desenho sai plano, enfim, é mais fácil de trabalhar. Então você escaneia o desenho, né? E aí você abre aqui no Photoshop. E aí o que eu vou fazer aqui agora é tipo aumentar um pouquinho o contraste para ressaltar um pouco a imagem, né? Trabalhar um pouquinho essa coisa aqui do contraste na imagem. Limpar um pouquinho o desenho, né? Sem exagerar muito. Aí dá um ok aqui. Aí eu faço um layer. E aí eu vou colocar a cor
Por cima, né, eu faço um layer em multiply e aí eu coloco um layer acima desse do papel que eu tinha feito, né, e começo a fazer a pintura. Pode fazer o mais solto assim que você puder. Você vai percebendo assim que a camada que eu tinha feito de nanquim no papel por baixo, ela já me dá uma base assim de como que a cor se mistura com ela, sabe? Até por isso que normalmente eu gosto de trabalhar primeiro no papel, começar no papel, né? E depois trabalhar a finalização digital. Me dá bastante possibilidade. E o mais legal é que a gente fica com a textura do papel, sabe? Isso é muito interessante. Aí você dá uma trabalhada aqui na cor, né? Na imagem. Aí tá começando a ficar bom. Aqui. O overlay pra ver como é que fica. Vou colocar um pouquinho mais azulado. Aí, agora sim. Aqui. Bom, aí aqui a gente vai pro TV Paint e finaliza. Na verdade, essa finalização aqui é mais para ir ressaltando o desenho, né? Porque a ideia é deixar um pouco essa textura do papel e só dar essa finalizada, assim, para deixar um pouco o desenho um pouquinho mais ressaltado, né? É basicamente como se você estivesse pintando com um lápis de cor mesmo. Aí você vai trabalhando assim para dar um pouco mais de volume. Aí, ó. Você vai ressaltando onde você quer que apareça mais. Aí, para que a figura fique mais volumétrica. Aí
Você vai modelando também um pouco mais a forma que você sugeriu antes, né? Finaliza aqui o desenho. Né? Então, tá aqui esse desenho. Aí se você for olhar a camada de cima, ela é exatamente assim. Vou colocar no fundo preto aqui, ó. Isso aqui foi onde eu retoquei. Aqui foi onde foi retocado. E aqui um retoque lá do fundo, né? Aqui o retoque do fundo. E aqui o desenho completo. Ele fica mais ou menos assim. Enfim, esse aqui é o processo que eu normalmente uso. É a parte que você se diverte, assim, você se concentra tanto aqui fazendo, né? E esquece um pouco do mundo, assim. Eu gosto bastante de fazer isso por causa disso. Parece que você entra realmente dentro do processo ali. E é muito divertido, assim, você perceber. E às vezes é até meio... não é tão objetivo, sabe? Você fala, vai escolhendo a cor ali. Enfim, é uma coisa que você se deixa levar pelo processo. Você vai meio que tentando equilibrar as coisas para tentar chegar o máximo possível perto daquilo que você tinha imaginado. Essa aqui é outra página que eu gosto muito. Tá aí? Já tá certo, assim? Um pouquinho mais arriba. Assim? Aí. Né? Aqui, a página abre com a câmera totalmente embaixo, né? Bem no solo, assim. Aí, logo depois, ela já muda o ângulo, né? Para esse quadro aqui, ela já mudou o ângulo. Ela já tá mais ou menos na altura do personagem, né? E aqui ela já muda E aqui ela já muda de novo, né? O ângulo. Já mostra um ângulo um pouco mais abaixo aqui, né? E logo depois desse ângulo para baixo aqui, a câmera, quando corta para a cena da vaca, ela já está um pouco mais de cima, né? E isso aqui eu já resolvi essa página. Mas aí quando você vem para essa daqui, olha só como que foi construída essa sequência aqui. Imagina que isso daqui é como se fosse uma grua. É como se você estivesse filmando uma cena para cinema, né? Só que não é cinema, é quadrinho, né? Então, a câmera ela começa aqui, ó, por trás da vaca, e você vê que é uma câmera que se movimenta, porque o fato de eu ter colocado um desenho atrás do outro, ele dá uma ideia muito boa de sequencialidade, né? É mais ou menos como se eu estivesse animando uma cena, né? E isso daqui fosse os meus keyframes, né? Meus quadros-chave, né? Então quando você coloca isso daqui um atrás do outro, você percebe a sensação de dinâmica, a sensação de movimento, né? Que isso aqui te traz. Então, isso eu estou falando na ação. E agora na questão da câmera, você pode perceber que essa câmera ela está com um ângulo um pouco mais, né, aqui atrás da vaca, e aí à medida que a vaca vai correndo, essa câmera vai acompanhando. E ela vai tentando voar ali, você vê que tem um pássaro, né? E aí eu coloquei essa torção aqui na página justamente para dizer que a câmera ela acompanhou esse movimento do personagem, né, fazendo esse movimento aqui também, né? Então na página você tem que pensar nesse tipo de coisa. Né, tá vendo? Você tem esse espaço. Agora, como é que você resolve questão de ângulo de câmera? Como é que você resolve questão de movimento? Isso daqui é uma das saídas. Então você vê assim que a câmera ela meio que está acompanhando. E se você for pensar assim na sutileza, né, da angulação da câmera aqui, você percebe que ela vai subindo. Né? Aqui ela está um pouquinho de baixo, né, meio que atrás da vaca. Né? E aqui ela vai meio que já está na mesma posição, na mesma altura da vaca. E aqui ela já começa a levemente subir. É como se fosse uma grua. Né? E nisso eu coloquei esse passarinho aqui, porque a partir dele você vai ver, é como se a câmera estivesse acompanhando o voo do pássaro. Então aqui ela está no solo, a câmera vai indo, aí aqui a câmera já está levemente mais acima da vaca. E aqui ela já está mais acima, e aqui o pássaro mais acima também. E aí na hora que a câmera passa para esse último quadro aqui para mostrar um plano geral da cena, é como se a câmera já estivesse lá em cima, né? E acompanhando o pássaro lá de cima, né? Tanto que tem outras vacas lá embaixo, e você vê a vaca que estava correndo lá pequenininha, lá no chão. Então, quer dizer, com isso daqui eu pude mostrar,
né, em quadrinhos que você também pode movimentar a câmera como se você estivesse pensando, né, numa movimentação de câmera para uma cena de cinema, para uma cena de filme, né? Mas assim, eu tive que adaptar essa linguagem de cinema para poder colocar isso em quadrinho, né? E obviamente que em se tratando de uma linguagem tão particular que é o quadrinho, você vai ver que você tem que encontrar soluções gráficas para mostrar isso para as pessoas, né? Então eu adoro essa página aqui justamente porque eu sinto que eu consegui achar essa solução e eu gostei da solução, né, que eu encontrei. Bom, então aqui agora eu vou mostrar, né, como que a gente começa a fazer esses desenhos, né, com esses bonecos de palito. Normalmente o pessoal chama de thumbnails, né, mas eu prefiro chamar de boneco de palito mesmo. Então vamos lá, tem essa página, né, e antes de começar, até mesmo como uma forma de aquecimento, né, eu gosto de pegar e fazer vários, né, desses bonequinhos assim. Né, tipo como se você começasse a ver realmente o personagem, né? Inclusive pode até ser mais simples também, né, se você preferir, mas eu acho esse boneco aqui às vezes muito sem informação. Esse daqui é o real boneco de palito, né? Mas normalmente quando eu tô fazendo eu gosto de colocar um pouquinho mais de volume, né, para poder. Então eu faço vários desenhos assim dele correndo, né, dele andando, bem solto assim, né, só pra, né, pra você começar a ver mais ou menos o que é o personagem, né, começar a pensar em cenas de ação. É bem solto, tentando pensar nessa questão assim, de como que você vai fazer o personagem se mover, né? E em cima disso daqui, são formas bem simples assim, mas que já te ajudam, né, a perceber assim como é que você pode ir construindo esse personagem, né? E eu acho bem divertido fazer isso também, né? É como um desenho bem gestual, né, que depois quando você estiver fazendo as páginas lá de quadrinho mesmo, você vai poder colocar, né, utilizar essa maneira de desenhar aqui de uma maneira mais, né, que possibilite você ver questão de câmera, né? Então é interessante você fazer esse personagem mais simplesinho assim, justamente para dar a questão de movimento, né? Já começar a tentar ver um pouco de perspectiva, fazer ele em várias posições, né? Tipo, sempre pensando nessa questão da linha, assim, né, de como que você pode bem solto, assim, né? Isso aqui às vezes me ajuda a poder desenhar o personagem melhor. E nessa fase de fazer esses bonecos de palito, o importante é que você já dê a ação, né? E pense sempre na narrativa e na história, né? O importante aqui não é você desenhar o personagem assim como se fosse o personagem final já, né? O importante aqui com isso é você ver como que você pode passar a mensagem, né? Como é que você pode contar a história da melhor maneira possível. Tipo, pensar em várias formas para esse personagem, fazer ele deitado, correndo, né? Até mesmo esboçar uma expressão assim, né?
Mas o mais importante é você ver como que você pode, né, rotacionar esse personagem nessa forma básica aqui, para você depois poder colocar ele nessas várias posições na hora que você estiver fazendo o quadrinho, né? Então normalmente antes de começar um trabalho eu costumo fazer bastante desenhos assim, né, soltos e aleatórios, para tentar entender um pouco dessa movimentação do personagem, né, conhecer um pouco mais do personagem, né? E também pensar em formas diferentes, né, tipo assim, ver mais ou menos como é que a forma do personagem, como é que ela se relaciona com a outra, né? Por exemplo, esse personagem aqui é mais alto, assim, mais pesado, né? Enquanto esse daqui é mais fininho, né? Para você ir entendendo como que eles podem, né, pensar em formas básicas. Né? Então isso aqui é legal como uma forma de aquecimento e também para você ir conhecendo o seu personagem, né? Porque é muito fácil fazer e você também não fica perdendo muito tempo assim querendo finalizar logo o desenho, né? E é uma boa maneira assim de começar, né? Né? Então é bem prático assim. Você vê que tipo, a ideia aqui não é colocar detalhe, né? É justamente você tentar pensar numa forma bem básica, né, que vai te ajudar depois a pensar na história, né? Normalmente eu não penso muito em questão de anatomia, né? Eu penso mais na fluidez mesmo, assim, se o personagem realmente está passando a ideia que eu quero passar, né? E em cima disso daqui, né, eu vou lá para a página depois e coloco esses personagens já para dar mais ou menos a ideia. Então a questão é você fazer o desenho bem rápido, bem solto, às vezes até meio tosquinho assim, né? Mas que já seja suficiente, que tenha informação suficiente para você poder contar a sua história, né? E depois disso, né, poder caprichar mais no desenho e fazer essa finalização. Bom, e é interessante às vezes pegar uma página, né, em branco assim e começar a desenhar, né, os personagens de uma maneira bem simples, né, da qual você não precise colocar detalhes, né. É só para você realmente ver questão de expressão, aí deixar assim o traço bem solto, né? Com a intenção somente de contar a história. Eu não precisa ficar muito pensando em detalhe, né? Só a ideia aqui é fazer bem rápido mesmo, pra você ir contando a história, né? Tipo, vendo como que os personagens se interagem assim, né? E depois que você fizer isso daqui é que você vai coloca um pouquinho de expressão ali.
É justamente só para você ver como é que pode fazer esses personagens interagirem, né? E depois que você fizer isso daqui, né? Uma coisa que normalmente eu faço é... Então o processo de animação, né? Quando você tem, né, um personagem ali, que aqui é um tipo de animação que a gente faz os quadros-chave, né? E aí eu venho com uma outra folha em branco, né, por cima aqui. E agora eu vou fazer os desenhos intermediários para poder completar esse movimento, né? Você vai pegar exatamente o meio, né, de cada... Tá vendo? Esse nariz está aqui e esse outro está aqui. Então quer dizer que o meio dele seria mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Aqui, vem marcando aqui, ó. Esse olho tá aqui e esse outro tá aqui, né? Então o meio dele seria exatamente aqui. Mas tá vendo que tem um aberto, outro fechado. Então você vem, né? Faz ele mais ou menos como se já estivesse abrindo. Aí, ó. Tá vendo, ó? Você vai deixando o movimento mais fluido e não necessariamente pensando um quadro atrás do outro, né? Você tá pensando primeiro em quadros-chave, né? Para depois intervalar isso para fazer com que a animação fique fluida. Bom, então hoje eu mostrei um pouco para vocês aí sobre o meu processo de criação, né, de ilustração, de desenho animado, como que eu penso num filme. E eu gostei muito de compartilhar um pouco desse processo aí com vocês, né, e espero que vocês também tenham gostado. Então, até mais, muito obrigado.